De volta no TJ Entrevista, hoje falando com ela, que é especialista em cerimonial e protocolo, formada em relações públicas. A gente está falando de Gilda Fleury Meirelles. Gilda, no primeiro bloco a gente já falou sobre tanta coisa, porque evento dá tanto assunto, né? Mas eu queria retomar um ponto. A gente falou sobre eventos empresariais e eu queria que você falasse um pouquinho, ou respondesse mesmo essa pergunta. Qual a importância do cerimonialista num evento empresarial hoje? A otimização do resultado do evento depende dele. Porque senão, eu sempre quando um empresário me pergunta, é necessário o cerimonialista? Eu falo, vamos fazer o contrário, vamos tirar o cerimonialista, certo? Então você tirando o cerimonialista, vamos ver o que acontece. Todo mundo quer ser fotografado, certo? Todo mundo quer sentar no melhor lugar. Todo mundo quer comer em primeiro lugar. Então, essa precedência que dá e que gera, na realidade, porque o ser humano, até na época, se você estudar a Bíblia, etc., existe uma precedência, certo? Então, essa precedência, na realidade, ela fica muito bem marcada com a presença do cerimonialista. Não só a precedência, como a forma de tratamento correta. Então, existem vários ângulos, na realidade, que necessitam e que pedem a presença do cerimonialista. Mas para a otimização do resultado do evento. Sem ele, seria uma confusão imensa. É porque parece que às vezes as pessoas não dão tanta importância a essa atividade, não tem nenhuma né? noção. Porque muitas vezes nos eventos empresariais existe o protocolo que deve ser seguido, porque existem personalidades, autoridades, não é isso? Existe um desconhecimento do que é. Na realidade, o cerimonial propriamente dito, ele coloca as ações uma atrás da outra, certo? Então, quando você chega num evento, o que é que você faz? Você cumprimenta as pessoas, você se identifica quem é você. E é a mesma coisa no empresarial. Você passa por um credenciamento, por uma secretaria de eventos, quem é você? Quando você entra, você é anunciado, certo? Você ocupa o lugar que o cargo ou a função que você tem exige. Se você é o presidente da República, logicamente que é o melhor lugar. Se você for um vereador, é outro lugar completamente diferente, sem desmerecer nenhum dos cargos. Se você for empresário, também tem a mesma necessidade de você ajustar aquilo. Então, ele é importante na realidade, mas existe o desconhecimento. Só que não é supérfluo, certo? Mas especialmente quando a gente fala em cerimonial, em protocolo internacional, né? O Brasil está recebendo muitos eventos internacionais. Esse é o mais importante de todos. Que na realidade, desde o século XIX, desde que o homem é homem, existe protocolo. Então tem protocolo internacional, etc. Na realidade, a diferença entre protocolo e cerimonial é o seguinte: o cerimonial é o evento nas suas fases, e o protocolo são as regras, que muitas vezes são decretos, leis, etc. Então fulano de tal vem primeiro por decreto, certo? Então os países têm a posição das bandeiras, é por decreto, etc. Mas os países todos têm os seus decretos, mas eles são muito semelhantes. E uma das coisas que muito me impressiona, na realidade, é o desconhecimento na recepção das visitas, certo? Então agora nós vamos ter Copa do Mundo, falamos em Copa das Confederações, Olimpíadas, etc. Mas olha quantas vezes, quando eu estava no governo, chegou uma comitiva de indianos, e eu me lembro bem que nós tivemos todas as reuniões, etc., com desconhecimento total. Eles eram indianos muçulmanos, então o muçulmano é abstêmio, ele não bebe. Além disso, ele idolatra a vaca, né, a carne da vaca. Não, a vaca em si. Então ele não come a carne da vaca, ele não recebe agenda de couro, nem nada disso. O presente foi a agenda de couro, erramos em primeiro lugar. Na hora do almoço, convidados para restaurante Boi na Brasa. Até o cheiro, sabe, o odor, eles ficam enjoados. Então isso é muito importante a gente saber. Tem que otimizar o resultado? Tem, mas tem que conhecer. E, na realidade, não é que o cerimonial dele seja mais importante ou nosso. Você tem interesse naquele cliente que está vindo, então você faz tudo para agradá-lo, como ao contrário também. Então, tem casos mil de desconhecimento que geraram, na realidade, o fim dos negócios. Entendo. Agora, conta então um pouquinho pra gente, porque eu fiquei curiosa, né? Conta pra gente algumas histórias que você tem com relação a isso. Olha, como essa, por exemplo, dos indianos. Sem citar, na realidade... Você pode contar? A história eu posso, não tem problema nenhum. Tem uma empresa que ela ficou com o mundo árabe um bom tempo, na realidade, porque uma das características do mundo árabe é o seguinte: eles confiam muito na sua palavra, eles têm palavra, etc., mas eles são morosos na decisão. Então, as decisões deles demoram mais do que a nossa. A nossa, em 2 minutos, a gente já quer acabar, né? Assinar o contrato e ponto final.
E demorou bastante. Então, o país do mundo árabe vinha para cá e houve uma negociação muito grande. Quando eles chegaram para assinar o acordo final, era no mundo árabe. Então, os brasileiros foram, etc. Quando eles oraram ali, recepcionando com tapete vermelho, tudo que você pode pensar e imaginar de oficial e lindo, o pessoal árabe com a família. E você sabe que eles não vão com a família, em hipótese nenhuma, porque as mulheres, elas são totalmente passivas, elas não frequentam, elas são, na realidade, é um regime matriarcal dentro de casa, certo? Agora, para fora, ele é patriarcal. E ele falou, mas que coisa maravilhosa, etc. Olha, agora já estamos íntimos, para o brasileiro já é isso. Quando ele desceu, ele estendeu a mão para a esposa do interlocutor dele. Olá, como vai? Que prazer imenso, logicamente, no idioma correto, vê-la aqui, etc. Ela não estendeu a mão, ele pegou a mão e bateu no ombro dela. Ai, eu esqueci completamente que aqui a gente não estende a mão para a mulher. Lá no Brasil, a gente faz isso muito, batendo. Acabou o negócio. Aquilo foi uma invasão de privacidade imensa. E dali mesmo, eles tomaram o avião para voltar. E ele sempre falava para a gente o seguinte, quando ele fazia algumas palestras, falava, com tanta pós-graduação, com tanto MBA que eu tenho, nunca eu estudei esse tipo de matéria. Certo? Se eu soubesse, na realidade, era que gerasse um problema tão grande e voltamos para o Brasil. Voltaram para o Brasil e aí começa tudo de novo, né? Aí, como é moroso, imagina o tempo e o quanto isso é dispendioso. Então, existem vários casos. Tem um outro que é muito engraçado, de uma comitiva nossa, que foi embora para a China e no banquete real tinha cachorro. Cachorro é uma comida, como se fosse, na realidade, uma carne de vaca. Para nós tem carne de cachorro, só que é muito mais importante do que isso, é o cachorro. Mas tem todas os outros pratos também, certo? Não é que só tenha cachorro. Mas o cachorro para a gente é animal de estimação. Então aquilo faz um mal danado. E eu me lembro da pessoa que chamou, um dos serviçais que estavam perto, e perguntou, au au? Ela não sabia falar em chinês, o outro não sabia falar português, só ficava em au au. E ela ficou assustada, o que era? Au, 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 em todos os idiomas é au, au, né? Como ele faz mesmo. Aí ela explicou que sim, que era cachorro, sim, que era o au, au. Ela caiu num choro imenso, lembrando do cachorrinho dela de estimação, falou, não vou comer em hipótese nenhuma, aquilo foi uma ofensa, sabe? Então finja que coma, certo? Finja que experimenta. E aí tem vários casos do cachorro, eu me lembro que depois que passa, se dá risada, mas na hora é terrível, certo? A pessoa chorando e o cachorro lá. É uma situação delicada, né? E como a gente imagina também que deve ser delicado para quem vem para cá e experimenta comidas diferentes. Teve uma coreana que falou isso para mim. Feijoada, por exemplo, né? Que é um prato típico aqui para gente. E foi em cima da feijoada, sabia? Foi em cima da feijoada. Ela falou, você está reclamando tanto das comidas que nós servimos lá, principalmente na China, etc., que tem baratinha, percevejo, escorpiãozinho, fritos, bem fritinhas, você põe vem num pauzinho, assim, vários deles estão fritos, etc. E quem foi para as Olimpíadas na Coreia viu esse tipo de refeição. E ela virou e falou, você não sabe a repugnância que a gente tem com a feijoada. Eu falei, feijoada, não acredito, tão boa. Certo? A gente põe, sabe, uma farinha em cima, come com laranja, é uma delícia, com couve, né? Já pensando na feijoada, já estava com vontade. Ela falou, aquele feijão, aquela carne, etc., deve ser a mesma coisa que o escorpião é para você. O escorpião tem proteína, tem várias reportagens saindo hoje em dia, diz que não engorda, que daqui a pouco você não tem problema com isso, mas na realidade vamos ficar todos adeptos aí, certo? Escorpião fritinho. É um tanto diferente, né, muito Gilda? diferente. Ô, Gilda, agora, bom, são inúmeras as histórias, se a gente pudesse ficar aqui um tempão contando tantas coisas que você tem para contar para a gente, conta um pouquinho sobre Alphaville, então. Você mora aqui há 19 anos, sua empresa é aqui. A minha empresa ficou, ainda quando nós mudamos para cá, uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos em São Paulo, e aí nós resolvemos, a empresa era em Moema, e aí nós resolvemos transferir tudo para cá. Olha, foi a melhor coisa. No comecinho a gente fez a empresa em casa, porque a casa era grande, e aqui em cima tem uma biblioteca, e aí nós colocamos. Mas aí não, era uma invasão, sabe, dentro da vida da gente mesmo, era muito difícil. Então nós alugamos, estamos aqui na Yoshiro Takaoka, eu acho fenomenal.
A minha vida é Alphaville há 20 anos. Eu acho a qualidade de vida excelente, certo? Andar pelo condomínio maravilhoso, que você pode andar, não tem desculpa, né? Você anda de noite, você anda bem cedinho. Bem cedinho às vezes não dá, que tem que ir para o escritório, mas de noite você tem que dar uma caminhada, só quando está muito frio, que aqui é mais frio. Você veio para cá por segurança, então? Por segurança, por qualidade de vida. 20 anos atrás, nós fomos trabalhar, graças a Deus, crianças no colégio, certo? E quando nós chegamos de noite, eu não tinha absolutamente nada. Micro-ondas, geladeira, fogão, tudo que você pode pensar e imaginar, caminhão de mudança, logicamente, levaram embora. Foi tão grave e levar... Você sabe o que mais me doeu? As caixinhas que eu tinha com as lembranças das crianças pequenininhas. Então, sabe aqueles bilhetinhos, mamãe, te amo? Eu não tenho nada. O dentinho, eu chorava por causa dos dentinhos. Hoje em dia eu economizo e guardo dentinho de neto. Aí de vez em quando eu falo, olha, esse daqui é do filho, porque não é, na realidade, eu não tenho absolutamente nada, levaram tudo. E no dia seguinte eu não tinha roupa para ir trabalhar, eu fui trabalhar com calcinha e sutiã da minha mãe, com a roupa do corpo, eu tive que comprar alguma coisa, porque eles levaram tudo embora. E o lugar que você escolheu para recomeçar, então, sua vida? Foi aqui, exatamente. Eu fui um pouco influenciada, na realidade, pela minha filha, na época, que tinha uma amiga que já morava aqui, e ela falou, acho que é o ideal a gente ir para Alphaville. E aí nós viemos, na primeira visita, nós já fechamos o negócio, certo? Com a casa, com esta casa, que eu estou aqui há 19 anos nessa casa, e aí devagarzinho eu fui mudando com tudo. Hoje em dia minha vida é Alphaville. Olha, ele que me desculpe se ele estiver me ouvindo, mas adoro você, era meu dentista. Até o dentista eu troquei. Meu dentista é aqui, meu ginecologista, cabeleireiro, todas as roupas eu compro aqui, certo? Então, minha vida é aqui. Aí, quando eu vou para São Paulo, logicamente, vou para, se tem alguma reunião com cliente, etc. Mas hoje em dia, com iPad, tablet, internet, não sei o que, você faz muita coisa via. Então, ninguém sente falta muito da presença física, não, do outro. Ou então para visitar a família, certo? Então é isso, vai e volta. Mas é mais gostoso vir para cá, então eles acabam vindo aqui. Gilda, a sua empresa, só para a gente finalizar aqui, então hoje você está focando em quê? A sua empresa está ali na Yojiro Takaoka, é o Ibradep, né? É, Ibradep, nós ficamos aí no 7º andar, na sala 709, desde sábado a gente trocou de sala e trabalhamos, é uma empresa enxuta, trabalha a Andréia, a Daniele, o Mauro, que é meu marido, é meu sócio, sempre, a vida inteira, desde que nós casamos, etc. E eu foco em consultoria sobre cerimonial e protocolo, a parte todinha de organização de eventos e a parte de capacitação e treinamento nisso. Então, nós temos 2 braços. Um deles que é a comunicação, desenvolvida em consultoria e organização de eventos, e a outra é a parte de capacitação. E aí, nessa parte de cerimonial e protocolo, olha, só para você ter uma ideia, vai lá ver. Eu estou fazendo a ABAV da semana que vem. E a parte todinha do cerimonial e protocolo, a ABAV é a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, que vão fazer a 41ª feira ABAV. Semana retrasada nós fizemos FENABRAVE, que é a Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos. Então, olha, são 2 empresariais, na realidade, não é? E com muita gente. Eles esperam na ABAV 30 mil pessoas circulando na feira. E estaremos lá fazendo, sem propaganda nenhuma, na realidade, é só mesmo para você ver que o empresário também adotou o cerimonial e protocolo, pelo menos vários segmentos. E a empresa aí, ela está, você precisa ir lá tomar um café, agora ver a sala nova. Vai ser um prazer, então tá marcado, a gente agenda isso depois. Vamos sim. Bom, Gilda, foi um prazer ter você aqui no TJ Entrevista, com tantas histórias sobre eventos, sobre cerimonial, sobre protocolo, e saber que você, além de adorar Alphaville, oferece tanta coisa para a comunidade na área específica de eventos, com sua empresa sediada aqui. Obrigada por estar com a gente hoje. Obrigada por terem me convidado, muito obrigada por terem me ouvido. Foi um prazer imenso. Bom, então é isso, TJ Entrevista fica por aqui. Hoje tivemos Gilda Fleury Meirelles. Até a próxima!